Evangelista Marcos está com a palavra. Amém. Paz do Senhor para todos. Vocês me ouvem bem aí, pastor? Oi? Me ouvem bem aí? Ouvimos sim. Amém. Então, vamos dar início aí, né, esse estudo sobre o livro do profeta Isaías, né, como a gente já havia alinhado aí do capítulo 1 até o capítulo de número 39, né, porque o livro do profeta Isaías ele totaliza 66 capítulos, né, então, para não ficar muito pesado esse momento aí de a gente compartilhar aí tudo que a gente vem lendo, foi dividido em duas partes, né? Então vamos começar falando um pouco acerca da história, né, do profeta Isaías, tá? O profeta Isaías ele foi um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, né, do Antigo Testamento. Quando nós falamos maior ou menor, não é, né, maximizando um nem diminuindo o outro, é porque o profeta Isaías, assim como outros profetas maiores, como Jeremias, Ezequiel, a quantidade de instrução da palavra que ele, de profecia, de tudo aquilo que eles relatam, né, para a gente é muito rico, e os menores eles, né, têm uma quantidade menor de escritos, então acaba que, né, a gente vai depois buscando o entendimento pela palavra, a gente vai conhecendo, entendendo os tempos, né, e vai vendo que, né, muitos deles profetizavam ali quase que no mesmo período, então a gente, por esse motivo, né, a gente classifica como maior e menor. Então ele viveu entre 765 a 681 a.C. Ele atuou ali em Jerusalém como conselheiro de basicamente quatro reis: o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acais e Ezequias, durante aproximadamente 40 anos, né? E ele é famoso, podemos dizer assim, porque ele é conhecido como profeta messiânico, por ele profetizar mais acerca de Cristo, né? De tudo aquilo que o Messias viria fazer, né, futuramente pela humanidade naquele tempo presente ali que ele vivia. Então, a gente vai ver que o livro ele foi escrito por volta de 740 a.C. e o livro do profeta Isaías ele tem uma particularidade, né, muito importante dentro da teologia. Eles vão dizer que ele é considerado o quinto livro, né, o quinto evangelho, porque ele tem uma similaridade, porque os evangelhos relatam acerca de Cristo, os quatro evangelhos do Novo Testamento, e no Antigo Testamento nós temos o profeta Isaías escorrendo esses 66 capítulos aí, com, né, uma infinidade de coisas maravilhosas acerca do Cristo que viria para resgatar a humanidade. Então, ele chama atenção também pela sua divisão, né? Praticamente o livro do profeta Isaías, podemos considerar que ele é uma mini Bíblia dentro da Bíblia, porque ele tem a mesma quantidade de livros da Bíblia, a divisão dele é a mesma divisão, tanto do Antigo, que são os 39 primeiros capítulos, e depois os outros 27 capítulos na sua divisão, né, totalizando o Antigo Testamento com os 39, o Novo Testamento com os 27, e a gente vai vendo aí que é como se fosse o mapa da própria Bíblia, né? Então a gente vai ver que o livro possui exatamente o mesmo número de livros da Bíblia, tá bom? Então ele vai profetizar acerca de no primeiro na primeira separação que a gente tem aí dos 39 capítulos, basicamente acerca de juízo, de consolação, né, e de condenação, perdão. Depois dos outros 27, eu não quero me antecipar, né, é sobre consolação, graça e esperança. Então, a história do livro do de mais ou menos 50 a 200 já de três cenários principais. Quais são eles? O julgamento iminente de Judá pela Síria, no século 8 a.C., o exílio do povo da Babilônia e a futura restauração e a consolação do povo de Deus. O profeta Isaías, o seu nome, ele significa salvação do Senhor, ou o Senhor é a salvação. Então, basicamente, esse é o início, né, a introdução do profeta Isaías, falando acerca das suas profecias do seu livro, dando uma panorâmica aqui geral do livro.
Então a gente vai ver, vai separar aí agora por capítulos, não sei se provavelmente não vou conseguir os 39, né? Escorrer um por um, mas a gente vai, na medida do possível, aí trabalhando a maior quantidade possível deles. Eu separei alguns aqui, tá bom? Para a gente, que tem maior relevância, para a gente poder fazer alguns comentários aqui. Então a gente vai ver o capítulo 1 de Isaías, ele funciona como um prefácio, ou seja, ele é como se fosse um processo judicial, porque ele resume os temas do livro. A denúncia do pecado, a forte reprovação à religiosidade hipócrita, o apelo ao arrependimento genuíno e a promessa da redenção. Então, o primeiro capítulo do profeta Isaías ele vai tratar sobre o julgamento do tribunal, que está aí no capítulo 1, no verso 2, que tem como, né, o verso 2 aí, ó, ouvi aos céus e dá ouvidos à terra, porque fala o Senhor. Então, ele chama as testemunhas humanas aí no capítulo 1, no início aí, né, e a terra para testemunharem sobre tudo aquilo que Deus vai fazer acerca da humanidade. Então, a gente vai ver, ele faz uma comparação no capítulo 3, no versículo 3 aí, com os animais. Ele vai citar também os ditadores de Sodoma e Gomorra, vai ter a rejeição divina aos rituais, tá bom? E vai ter no final aí do capítulo 1, no verso 18 aí, que a promessa de purificação de pecado, tá bom? Então, Deus convida o povo a raciocinar junto, trazendo um contraste, né, da cor do sangue com a cor do escarlate, né, e da púrpura, da cor da neve, da lã, que simboliza o branco, o perdão, a santidade. Né? Ele vai dizer no versículo 18 que, ainda que os vossos pecados sejam a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a neve. Então, trazendo aí um entendimento e uma visão de que só Cristo, só Deus, né, pode purificar a nossa alma completamente do pecado quando há um verdadeiro arrependimento. E ele vai terminar no versículo 19 aí, ele vai, porque é bem famoso citamos muito nas igrejas aí, né, que se a gente obedecer, se a gente quiser obedecer, melhor dizendo, a gente vai comer o melhor dessa terra, né? Então, isso aqui não se trata de uma fórmula mágica, né? Obedecer com o intuito de ter um benefício material, ou humano e terreno. O profeta está trazendo a gente para dentro de uma visão espiritual de que se a gente obedecer a Deus, seguir os seus mandamentos, nós vamos desfrutar não só das bênçãos materiais, mas principalmente das bênçãos espirituais. Então a gente vai ver que o profeta ele nos chama, né, a essa aliança com Deus, não uma aliança financeira, ainda que Deus ele seja o nosso provedor, ele seja o nosso ajudador, é ele que nos dá condição, mas não estamos desligando uma coisa da outra. A gente não pode entrar dentro de um viés de achar que quando a nossa vida física está boa, a espiritual também está boa. Não, uma coisa precisa caminhar junto com a outra. Elas precisam estar dentro, né, de uma condição, de uma visão, onde a gente consiga entender e compreender que Deus ele cuida tanto de uma parte como da outra. E se a gente se voltar para Deus de todo o nosso coração, ele cuida de nós em todas as áreas. Então, o capítulo 1 ele vai basicamente traçar, né, o início do capítulo que a gente vai ver ele já fazendo essa transição para o versículo de número 2, né, que é um dos textos mais impactantes, e tem uma curiosidade aqui, eu estudando, né, fazendo umas buscas aqui, no capítulo de número 2, a origem lá da ONU, da Organização das Nações Unidas, né, ela tem uma das paredes lá da ONU, tem um capítulo 2, o versículo do capítulo 2, lá gravado, lá em Nova York, em uma das suas paredes. Então, a gente vai ver que o texto afirma que uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ele não fala apenas de cessar fogo,
mais de um tempo onde a própria arte, a ciência militar serão esquecidas. A solução para o orgulho, o capítulo faz um alerta incisivo contra a arrogância humana, a idolatria. Isaías avisa que no dia do Senhor, todo símbolo de autossuficiência humana, incluindo fortalezas, navios, riquezas, será humilhado para que Deus seja o único exaltado. Ou seja, então, Deus ele vai trazer o período da paz permanente. Agora nós estamos vendo guerras, rumores de guerra. Todo dia que a gente vê uma notícia nova de tragédia, de tristeza, de dificuldade, de luta, porém a gente sabe que enquanto o Messias não vier buscar a sua igreja, nós vamos, infelizmente, ter que conviver, e às vezes dentro da nossa família, dentro daqueles que a gente conhece, né, que a gente tem proximidade, ou até mesmo quando a gente liga um aparelho de televisão, a gente vai ver, né, dificuldades acontecendo, tragédias acontecendo, e onde muitas vezes as pessoas questionam onde que Deus está, Deus não está vendo isso, quando na verdade Deus ele está vendo isso, sempre esteve no mesmo lugar, e a humanidade, a sociedade que se afasta de Deus, que vai para longe de Deus, e quanto mais a gente se afasta de Deus, mais o adversário ele ganha campo, mais ele se aproveita, mais ele vê, né, a fragilidade que nós temos, e ele vai ganhando terreno. Então a gente vai ver que, por mais que as pessoas busquem essa paz permanente terrena, ela ela nunca vai ser completa se Deus não for aquele que peleja por nós. É por isso que a igreja ela tem esse pensamento, tem essa certeza, melhor dizendo, quando nós lemos a palavra de Deus, que Deus ele sempre está pelejando por nós, sempre está lutando por nós. Então, a gente vai ver o profeta Isaías tratando dessas situações aí no capítulo de número 2, no capítulo de número 3. Tá? Ele traz uma forte profecia de juízo contra o colapso social para Jerusalém e Judá, destacando-se dois alertas principais: o caos gerado pela inversão de valores e liderança e a dura repreensão à vaidade e à ostentação. Então, o capítulo 3 ele vai tratar, parece que a gente está vivendo nos dias de Isaías, né? Essa aversão de valores aí, aonde a gente vê as pessoas valorizando coisas e desvalorizando pessoas, onde as pessoas, muitas das vezes, não querem mais viver uma vida com Deus. Então, ele traz essa forte profecia, se acham autossuficientes, acho que não dependem de Deus, e, no final das contas, quando elas vão se dar conta, elas precisam de Deus verdadeiramente, porque a nossa vida ela é feita de etapas, e tem momentos que parece que está tudo indo bem, e o ser humano ele tem essa tendência a achar que não precisa de Deus. Aí, quando está tudo mal, aí ele recorre a Deus e fica nesse ciclo vicioso, quando, na verdade, é isso que o profeta Isaías está trazendo, né? A nossa mente, tudo isso, e ele avisa, né, no capítulo 3, que toda essa glória externa será substituída por humilhação, escravidão, veste, lamento e calvície. Ou seja, o que nós precisamos entender? É que nós precisamos nos humilhar, precisamos deixar Deus agir, deixar Deus operar. Por quê? Porque nós não seremos humilhados. Nós seremos exaltados pelas potentes mãos do Senhor. Basicamente, esse é o resumo do capítulo de número 3, o capítulo de número 4. Tá? Ele faz uma forte mensagem de transição. Por quê? Porque ele contrasta o juízo divino iminente com uma promessa gloriosa de restauração. Então, a gente vai ver aí no capítulo de número 3 que a promessa do remanescente, ou seja, a profecia destaca que após o julgamento haverá uma purificação de Jerusalém. Os sobreviventes serão chamados de santos e experimentarão um refúgio seguro contra o calor e as tempestades da vida. Ou seja, então, a gente vai ver o profeta Isaías trazendo todo esse panorama de caos, de luta, de dificuldade, mas ele vem trazendo sempre a reflexão do povo que, em meio a tudo isso, Deus ele nunca abandonou a humanidade, Deus ele nunca abandonou a igreja, Deus ele nunca virou as costas para nós, ele sempre está olhando e observando
tudo. Então, é basicamente isso aí que o capítulo de número 4 ele relata. Então, a gente parte já para o capítulo de número 5. Eu estou dando uma corrida para a gente chegar, porque tem alguns capítulos que a gente vai, né? Tem alguns que são mais, né? Nós temos mais familiaridade, então, se algum irmão quiser comentar, a gente vai abrir a oportunidade para comentar. Eu estou também me adaptando, igual o pastor Natal nos fez o convite com o pastor Wellington para a gente poder participar, então eu também estou aprendendo junto com os irmãos e espero que os irmãos estejam conseguindo entender. Se estiver muito rápido aí, me sinaliza aí, tá bom? Para a gente poder conseguir atender, né, a demanda para todos aí de uma maneira que todos consigam entender. Tá bom? Então, o capítulo 5 ele é famoso pela parábola da vinha. Isso aqui é interessante, por quê? Porque a gente acha que, muitas das vezes, eu particularmente, né, quando eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada, eu achava que só tinha parábola, né, no Novo Testamento, e principalmente as de Jesus. Né? Mas quando a gente começa a estudar, a ler a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que no Antigo Testamento também tinham parábolas. E o capítulo de número 5 tem uma parábola e uma parábola muito fascinante. Né? Então, a gente vai ver que ele trata aí da parábola da vinha, que é uma poesia, olha só, que se tornou um dos maiores monumentos literários da Bíblia. Então, a gente vai ver aí que Deus é descrito como um lavrador apaixonado que faz tudo por sua plantação, que é Israel. Mas, em vez de uvas doces, a vinha produziu uvas bravas, que quer dizer uvas amargas e inúteis. Então, a gente vai ver que o contexto original provavelmente era cantado, né, como uma canção de amor nas ruas de Judá. O profeta começa chamando a atenção do público com um tom romântico, cantando sobre o seu amado, que é Deus, para só depois revelar a ação de valores predominado dentro, né, do povo ali de Israel. Então, a gente vai ver que, após a parábola, Isaías profere 6 declarações de julgamento. Elas combatem pecado muito específico da sociedade da época e de hoje, incluindo a cobiça, tá bom? Bebedeira, zombaria, arrogância, e a consequência da desobediência seria a punição para a vinha infiel, seria a perda da sua proteção, as cercas e os muros, permitindo que ela fosse pisoteada e tomada por espinheiros. Isso simboliza que o sofrimento do povo não veio de um Deus vingativo, mas foi consequência das próprias atitudes destrutivas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus ele nunca, nunca, ele vai agir de forma vingativa. Deus nunca vai se vingar por uma atitude nossa. O que acontece muitas das vezes? Somos nós que abrimos precedentes, como nós pentecostais gostamos de dizer, abrimos uma brecha para que o inimigo ele possa entrar, para que ele possa fazer alguma coisa, e é como se nós estivéssemos cercados. O livro de Jó ele relata muito bem isso, que a Bíblia vai dizer, Jó 1:10, se não me falha a memória, e o adversário vai dizer para Deus, também tu cercou o Jó, ou seja, havia uma proteção que impediu o adversário de tocar em Jó, nos bens de Jó e na família de Jó. Então, o que acontece? Aqui, Israel está passando pelo mesmo processo. Por quê? Porque ele abriu um precedente para quê? Para que Israel fosse tomado, pisoteado, ou seja, trazendo uma alusão de que alguém que entrou no território que não era dele e não teve o cuidado como o dono tem cuidado, né, daquilo que ele trabalha. Então, a gente vai ver que os 5 primeiros capítulos aí de Isaías é basicamente os ais, né, de Isaías. Que ai disso, ai daquilo, ai disso, ai daquilo. É um erro, é um problema, é um pecado, é uma dificuldade. Então, os 5 ais, né, basicamente, a gente pode acrescentar assim. Aí a gente entra no capítulo de número 6, né, que é um capítulo que nós conhecemos bastante, citamos bastante, cantamos bastante, e eu gostaria de abrir uma oportunidade para, se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa acerca do capítulo de número 6, né, que vai falar que, né, que essa é uma das passagens mais profundas da Bíblia, quando Isaías ele é marcado por um chamado de Deus, no ano que morreu o rei Uzias. Ele vai ver o Senhor assentado, né, no alto e sublime trono, e ali
ele vai ver que tinha uma debilidade. Ele habitava no meio de um povo, né? Ele não se sentia capaz, e dentro dessa incapacidade, Deus vai revelar para ele que a capacidade não era dele, mas a capacidade vinha do céu, mas deveria ter uma disponibilidade. Ele se disponibiliza quando ele ouve a pergunta: a quem enviarei? Né? E ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele é tocado, purificado. Pastor Natal quer falar? Pode falar, pastor. Opa, paz do Senhor, mais uma vez a todos. Então, falando ali da parábola da vinha, né? É uma cobrança direta ao povo de Israel. E aí, enquanto você comentava aí, eu estava me lembrando que hoje alguém colocou lá no grupo, no capítulo 42, né? Falando ali, mais uma vez, uma cobrança sobre o povo de Israel, né? Quando viria, né, o Messias para resgatar o povo, mas falando aqui, por exemplo, né, versículo 18, lá do 42, só quero ressaltar isso, porque a profecia de Isaías, né, ela fica passando de um polo para o outro. Uma vez ela está cobrando da nação de Israel, do tempo de Isaías, outra vez outras profecias cobrando das outras nações, né, e outras vezes está falando, né, do resgate que aconteceria futuramente com a vinda do Messias. Então, alguém ressaltou lá o versículo 18 do capítulo 42. Surdos ouvi, e vós cegos olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? Ou a quem sirvo? E quem é cego como o galardoado, e cego como o servo do Senhor? Então, assim, só para ressaltar aqui, né, para os irmãos, essa dinâmica da profecia de Isaías, que vai num assunto, volta no outro, mas tudo isso, né, maravilhosamente direcionado por Deus para revelar-nos a vontade de Deus para as nações como um todo. Obrigado. Amém. Então, a gente vai ver, né, que a Isaías ele vai começar a ter uma visão dentro desse contexto aí, acerca disso aí, igual o pastor Natal pontua aí, que o povo ele vive como numa montanha russa, né, como numa gangorra. Uma hora agrada a Deus, outra hora não agrada a Deus, uma hora faz para Deus, outra hora não quer fazer. E é dentro desse contexto, desse cenário que Deus vai levantando aí os homens de Deus para poder profetizar, para poder advertir o povo, instruído por ele. Né? Aí dentro desse capítulo de número 6 aí a gente vai entender, né, que Isaías a gente entende como, para a gente que lê a Bíblia hoje sagrada, que ele é como se ele aceitasse aquilo que Deus tinha proposto para ele. E não basta só a gente saber, porque a pergunta veio: quem enviarei? Ele foi enviado, ele deveria ser enviado, mas havia uma condição para que ele pudesse ser enviado. Então ele se enquadrou dentro do contexto. Aí no capítulo de número 7, ele vai ter ele vai citar uma profecia maravilhosa. Por quê? Porque no capítulo 14 nós vamos ter o sinal do Emanuel, no capítulo de número 7, né? Que é a profecia mais famosa, ou seja, dentro do capítulo 7, o versículo 14, ele tem uma relevância muito grande. Por quê? Porque ele vem anunciando que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome, né, será Emanuel, que significa Deus conosco. Esse sinal teve um cumprimento imediato nos dias do profeta, mas também representa a profecia messiânica do nascimento de Jesus Cristo. Nomes como profecias ambulantes, por exemplo. Isaías não apenas falava, mas vivia sua profecia, ou seja, ele não era aquele tipo de profeta que profetizava só para o outro, só falava a respeito da condição do outro, não. Mas ele vivenciava tudo aquilo que ele estava
profetizando. Então, para a gente ver, né, dentro do capítulo de número 7, que Isaías, né, ele encontrou aí, né, o rei no campo do lavandeiro, um local onde se lavavam roupas, bem na estrada do aqueduto. Então, o contraste é marcante. O rei estava ali, preocupado com águas e defesas, enquanto Deus lhe oferecia um socorro espiritual. Ou seja, então, o capítulo de número 7 traz o quê? Traz um refrigério para a alma do povo de quê? De que havia alguém cuidando do povo e não tinha abandonado o povo. Havia uma promessa para que se cumprisse tudo aquilo que estava sendo dito também a respeito da vida do profeta Isaías. Amém? Então, a gente vai ver o capítulo de número 8 aí. Amém, pastor? Pode falar? Pastor Pastor Wellington Natal? vai fazer aqui uma participação. Sim. Paz do Senhor aos irmãos, paz do Senhor, Evangelista Mike, Deus abençoe aí a todos os irmãos. Vou falar um pouquinho alto aqui, os irmãos ouvirem aqui também, né, o que a gente está comentando. Essa passagem do capítulo 7, ela é realmente extremamente maravilhosa, né? Porque a gente percebe ali o rei Acais, ele realmente com esse coração aflito, com medo, né, do rei da Síria ali, com medo do filho de Remalias, e o Peca, né, rei de Israel. E agora o povo de Judá, ele está nessa situação em que ele se sente abandonado, mas ele também está abandonando o Senhor, o povo de Judá. E agora o profeta, ele promete que a presença de Deus estaria com eles ali, e isso remete diretamente à questão do Senhor Jesus, né, do Messias, exatamente por causa disso, porque a gente vê um povo ali longe de Deus, um povo que está seguindo seus próprios caminhos, seguindo a sua própria vontade, um povo que está em pecado o tempo todo, e mesmo assim Deus ele fala com Acais para ele pedir um sinal. Assim, sinal, ô Acais, pede um sinal, pode ser um sinal nas profundezas, pode ser um sinal das alturas, pede um sinal porque o Senhor ele está com vocês. E Acais ele tem esse medo, né, de pedir o sinal. E agora o profeta fala, olha, já que você não pediu um sinal, o próprio Senhor vai dar um sinal para vocês. A virgem ela vai conceber, ela vai dar à luz e ela vai ter um filho, o nome desse filho vai ser Emanuel, né, como você falou. Deus ele está conosco. Independente de que o ser humano pecou, abandonou o Senhor está sempre providenciando uma forma de salvar aqueles que ele chamou, aqueles que ele escolheu. E isso está muito profundo e muito entregue, né, muito transparente aí na profecia de Isaías, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7. É realmente algo muito profundo, fala muito ao nosso coração, que Acaz era um homem ímpio, era um rei que queimou até os seus filhos no fogo, mas agora o Senhor ele vem com graça, vem com misericórdia, salvando Judá, e isso refletindo na vinda de Jesus, trazendo salvação a toda a humanidade, algo realmente bem profundo. Amém. Então, amém, pastor Wellington? Então, a gente vai ver aí, né, fazendo uma ligação com esse comentário que o pastor Wellington acabou de citar, a gente vai ver no capítulo de número 8 aí, o profeta Isaías, né, ele trazendo uma revelação messiânica, no verso de número 14, que vai dizer que os que confiam em Deus terão um santuário de refúgio, mas para os que rejeitam, ele se tornará uma pedra de tropeço e de ofensa. Por quê? Porque no versículo 19 do capítulo 8 a gente vai ver aí que Isaías vai repreender o povo. Por quê? Porque o povo, no momento de aperto, de dificuldade, né, havia uma profecia para que eles deixassem tudo registrado, para que quando acontecesse, eles não falassem que era coisa do acaso, né? No capítulo 8, do verso 19, ele vai dizer que eles buscavam os médios, adivinhos, necromantes para tentar consultar os mortos. Então, ele argumenta que o povo deveria buscar unicamente orientação de Deus e da sua palavra. Ou seja, então,
devido a tudo isso que vem acontecendo, toda essa linha de raciocínio que o profeta vem trazendo, essa direção de Deus, o povo está dentro de uma transição, porque é uma liderança, né, ímpia, uma liderança que não teme a Deus na sua totalidade, na sua essência. Então, há uma mistura, uma dificuldade, e a gente muitas das vezes vê isso hoje em dia ainda acontecendo, essa mistura, esse problema de, né, de uma fidelidade espiritual, de que crê em Deus independente das circunstâncias, porque Deus ele não precisa das circunstâncias para poder agir. Deus pode agir a qualquer tempo, a qualquer momento e a qualquer hora. Esse é Deus. Então, Deus está trazendo o povo a um ensinamento, a um entendimento que, independente das circunstâncias, Deus ainda continua no controle de tudo. Então, eles não deveriam buscar conselhos, não podiam enveredar por esse caminho aí de buscar resposta de outros deuses, porque Deus ele é único e ele é soberano, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus está tratando do povo, né, e está trazendo o povo a esse entendimento. Aí a gente vai fazer, né, a transição para o capítulo de número 9, que também é um outro capítulo que eu acredito que alguém que queira participar também vai ter uma oportunidade de comentar aí, né? Enquanto alguém, né, não se manifesta aí, a gente vai ver que o capítulo de número 9 é um dos textos também mais impactantes de toda a Bíblia Sagrada, não só do livro de Isaías. Ele, historicamente, é famoso por apresentar uma dualidade dramática. Começa com uma das profecias mais gloriosas sobre a vinda do Messias, que é Jesus, e em seguida traz um duro aviso de juízo e castigo para o povo de Israel. Então, as curiosidades e os detalhes mais fascinantes desse capítulo incluem a profecia de luz para a Galileia, no versículo 1. Isaías menciona as regiões de Zebulon e Naftali, na Galileia, como os lugares que andavam em trevas e na sombra da morte. Porque é curioso, séculos depois, no Novo Testamento, Jesus inicia seu ministério exatamente nessa região. Aí está lá em Mateus, capítulo de número 4, onde ele cita diretamente esse versículo de Isaías para explicar porque Jesus foi morar e pregar na Galileia, tornando-se o palco de suas primeiras e grandes pregações e milagres. 2. O título quádruplo do Messias. O versículo 6 é o trecho mais famoso do capítulo, trazendo uma das revelações mais profundas de toda a Bíblia sobre o Messias. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, uma curiosidade aí, que cada um desses 4 títulos revela uma faceta diferente da identidade da obra de Cristo. Maravilhoso e Conselheiro aponta para a sua sabedoria e infinita capacidade de nos guiar. Deus Forte afirma a sua divindade, Pai da Eternidade. Destra-nos o seu amor e amor eterno, perdão, e o fato de ele ser o próprio autor da vida, sem fim. Príncipe da paz, revela o seu papel em trazer a paz, seu próprio autor, perdão, a paz entre a humanidade e Deus, e a promessa de um governo de justiça. 3. Bota de guerra e paz eterno. O versículo faz. Só um momentinho que eu vou colocar o telefone para carregar aqui. Não vai descarregar. Então, a gente vai ver aqui que então, o reino eterno de paz simboliza, né? É simbolizado pelas botas dos soldados, não são mais necessários, serão destruídos pelo fogo. Então, e o 4 é a mudança radical total de a soberba do povo. A partir do versículo 8, né, muda drasticamente o tom e passa a anunciar um severo julgamento para o reino do norte, de Israel, também conhecido como Efraim e Samaria. Então, essa arrogância do povo estava trazendo um orgulho, uma vaidade, que levariam eles a sofrer derrotas e invasões. Então, eles vão ver, eles diziam, os tijolos caíram, mas como as pedras de cantaria tornaremos a edificar. Em vez de se arrepender e buscar a Deus, confiavam em sua própria força e riquezas para
reconstruir o que havia sido destruído. Ou seja, então, Deus aqui está trazendo, né, essa revelação acerca do Messias, e dentro dessa mesma profecia ele muda o tom. Por quê? Porque a arrogância que eles tinham era tamanha que eles estavam a ponto de serem invadidos, destruídos, desmoralizados, mas mesmo assim eles acreditavam: não, nós não vamos necessitar de ajuda, nós mesmos faremos, nós mesmos levantaremos. Ou seja, então o capítulo de número 9 ele é marcado, né, por esse contraste de uma palavra tão gloriosa e, ao mesmo tempo, uma repreensão tão dura e severa, porque eles não estavam dando ouvidos àquilo que o profeta estava profetizando. Já o capítulo 10 ele é marcado pela profecia que chama a Síria de vara de ira de Deus, ou seja, o Império Assírio foi usado como instrumento para punir Israel, mas acabou sendo julgado e destruído por seu próprio orgulho e crueldade extrema. Eu me lembro uma vez que eu li uma das revistas da Escola Dominical, por isso que é tão bom participar da Escola Dominical, que esse texto aqui saltou aos meus olhos, né? Que Deus ele usou a Assíria como uma vara de ira para poder repreender o povo, ou seja, Deus autorizando, permitindo, dando permissão para que a Síria pudesse fazer, né, algo, porque o nosso adversário nunca vai vir para poder fazer coisa boa, né, irmão? Ele sempre vai vir contra a gente para tentar nos matar, nos destruir, acabar com a nossa vida, frustrar nossos planos. Ou seja, então, o povo abre um precedente, por o povo abrir o precedente, Deus dá essa permissão, para quê? Para que o povo entendesse, né, quem era Deus. É mais ou menos, fazendo um paralelo aí, quando Deus vai arrancar o povo do Egito. É Deus que endurece o coração de Faraó, não porque Deus é ruim, mas só para que o povo entenda e conheça quem é o Deus que foi com Israel em todas as pragas que assolava o Egito, mas não assolava Israel. E Deus arrancou o povo em direção a uma terra, né, que ele havia prometido que levaria o povo. Então a gente vai ver que muitas das vezes, né, o texto vai demonstrar que Deus controla, ou todas as vezes, melhor dizendo, controla a história da humanidade. Então, uma nação pagã e cruel como a Síria foi usada para disciplinar o povo de Deus, mas o Senhor não deixou de punir o império opressor. Ou seja, Deus ele foi fiel ao remanescente. Eles entraram, fizeram com a permissão, mas Deus não deixou que eles prevalecessem contra eles. Por quê? Porque dentro daquele povo haviam os remanescentes fiéis, ou seja, dentro de um povo, dentro de um ajuntamento de pessoas, irmãos, Deus ele sempre vai levantar, né, para poder ajudar e abençoar o povo. Por quê? Porque tem alguém ali orando e Deus vai trazer todo aquele caos, todo aquele sofrimento ali, Deus vai reverter, né, em poder e glória com o entendimento do povo que existe um Deus que governa tudo. Amém? Pode falar, pastor Natal, fica à vontade. Esse capítulo 10, essa parte aí, a partir do versículo 5, realmente chama bastante atenção. Versículo 6, enviá-la-ei, essa nação que Deus está usando, contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. É interessante também nós olharmos, certamente o evangelista Marco viu isso lá, esse versículo está fazendo alusão ao nome de um dos filhos do profeta Isaías, porque Isaías, né, teve 2 filhos, e ali até o nome dos filhos do profeta Isaías foram dados, foram pedidos para ser colocados assim como ordenança do Senhor, para o próprio nome daqueles filhos de profeta pudesse ser um testemunho vivo ali para falar contra a nação de Israel. Então, essa parte aqui, né, roube a presa, lhe tome o despojo, é uma alusão de um dos filhos do profeta Isaías, que eu não lembro o nome dele agora, é um nome meio... Quem lembra
Não é o Jazub, não. O Jazub está em outro capítulo. Esse aqui é o Mael Salah Rabash, né? É um nome mais ou menos Tem assim, anotado mas é aqui. interessante, irmão, nós vermos esse detalhe, né? Deus usando o profeta até para falar ao povo, até mesmo com membros da sua própria família, né? E isso não é uma coisa só de Isaías, não. Depois, nos outros livros proféticos, nós vamos ver essas coisas acontecendo também, né? E aí, assim, é muito interessante vermos dentro da profecia algo que nós não vimos lá no tempo dos reis, né? Porque lá no tempo dos reis falava muito do ministério dos reis, né? Não falava exatamente os detalhes do ministério profético, mas agora nós estamos entrando exatamente nesses detalhes. Amém? Deixa Amém? o evangelista Valdemir fazer aqui também uma participação. Sim, fica à Então, vontade, no querido. capítulo 10 aí mesmo, no versículo 22 e 23, está fazendo uma alusão do Armagedon, né? Esse lance que você falou aí que o povo vai se tornar como lama, né? Vai ser isso lá na Armagedon, na Terceira Guerra Mundial. Graças a Deus a igreja não está mais aí. Amém. Obrigado, pastor. Amém, glória. Então a gente vai ver aí, irmãos, né? Todo esse contexto aí. Alguém quer falar aí? Não, tá bom. Então a gente vai ver que dentro desse todo esse contexto aí, nesses capítulos que a gente vai ver, Deus está sempre alertando o povo, trazendo uma profecia, né? De uma promessa vindoura, de uma proteção, mas o povo ainda está naquele período, naquele processo de uma dificuldade muito grande. Então, e aí o capítulo 11, ele vem para poder trazer, né, uma das profecias messiânicas mais belas. Olha só, a gente transita de um capítulo para o outro, entre um capítulo e outro, Deus sempre faz questão de vir trazendo a memória e reafirmando, né, acerca do projeto de salvação da humanidade, ainda no Antigo Testamento, acerca do profeta Isaías. Então, no capítulo 11, a gente vai ver aí que ele revela, né, mesmo quando a dinastia de Davi parecesse destruída e sem vida, um mero tronco cortado, Deus faria brotar um renovo. Essa passagem antecipa as características, a justiça e o reinado pacífico do Messias. Então, a gente vai ver aqui algumas dessas principais, o renovo, né, que o texto diz que o ramo surgirá como um tronco de Jessé. Então, ao mencionar Jessé em vez de Davi, a profecia destaca a origem humilde do Messias, mostrando que ele viria de uma raiz aparentemente esquecida. Então, os 7 atributos do Espírito Santo, aí no versículo 2, a lista, né, vai listar os dons que repousariam sobre ele: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza ou poder, conhecimento e temor do Senhor, todos sob o Espírito do Senhor. Estes são considerados simbolicamente na teologia como 7 aspectos ou a plenitude do Espírito Santo. Então, o julgamento diferente. O Messias não julgaria pelas aparências ou por rumores, mas com justiça e retidão pelos pobres e oprimidos da terra. Está no verso 3 e 4. A sua palavra é descrita como tendo poder para aniquilar os ímpios, a paz universal na natureza. Ou seja, os versículos 6 a 8 trazem uma das imagens mais formosas da Bíblia. Inimigos naturais convivendo em total harmonia. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo deitado com o cabrito, o leão comerá palha e uma criança pequena poderá guiá-los sem perigo. O fim das divisões. O profeta também anuncia que a inveja e a inimizade entre os reinos de Efraim e o reino do sul, Judá, serão completamente eliminados aí no verso de número 13. Então, a gente vai ver, né, no capítulo de número 11, que Deus ele faria brotar, e essa visão, se a gente for buscar assim, tentar, né, ilustrar isso aí, é como se uma terra seca, árida, sem nenhuma planta, Deus fazer brotar um ramo dali, daquele ramo ali, né, que numa terra sem expectativa nenhuma surgiria, né, um broto
que se tornaria numa árvore, trazendo uma alusão ali para Cristo, assim, né? Fazendo um paralelo para Cristo, né? Como aquele que dentro de uma humanidade caída, porque a gente vai ler na Bíblia que quando Deus vê todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, a gente vê desde o início do Gênesis, né, até Jesus Cristo, todos os homens tiveram oportunidade, mas a gente sabe o plano de salvação, a gente vê tudo isso, ou seja, então quando parecia que não havia mais solução, é mais ou menos se a gente voltar para os dias de Noé. Deus olhou e viu Noé, né, dentro de uma população ali, só Noé e a sua família foram salvas. Né? Então, ou seja, a gente olha, né, nos dias do profeta Isaías, olha hoje, e muitas das vezes a gente, né, se não for a Bíblia, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus, a gente olha certas situações que acontecem, certas coisas que acontecem, né, e parece que não há uma esperança. E aí a gente faz, né, esse encaixe aí para poder fechar esse capítulo 11 aí, de que Deus ele é poderoso para fazer brotar, né, uma oportunidade de salvação, de mudança, de transformação, de cura, de milagre, de salvação, dentro de um caos e de um cenário que a gente aparentemente olha e diga, ali não tem esperança, mas há esperança, né? Se a gente crê, acreditar, Deus é poderoso para trazer, né, e fazer brotar esse broto, né? Como Jó vai dizer, foi até o tema da festividade, né? Ainda que o tronco esteja cortado, lançado no chão, só o cheiro das águas, ele brotará e dará seus renovos. Amém? Então, a gente vai ver aí o capítulo 11 trazendo essa esperança. O capítulo 12 ele já é curto, mas ele é alegre, porque ele é uma canção de ação de graças. Eu vou dar uma corrida aqui, tá, irmãos? Porque a hora está avançada. Tá bom? Capítulo 13, a gente vai ver que traz uma profecia impressionante sobre a destruição da antiga Babilônia. Então, o texto, aí, nos versículos 19 até o 22, decreta que a cidade seria comparada a Sodoma e Gomorra e nunca mais seria habitada, nem por árabes, nem por pastores. Ou seja, hoje as ruínas da Babilônia ficam desoladas no Iraque, confirmando essa palavra, o dia do Senhor. O capítulo alterna, entre a queda literal da Babilônia e o juízo final de Deus sobre a terra. Já no 14, a gente vai ver que é famoso por sua poesia triunfante e por conter uma das passagens mais debatidas das Escrituras. Ela descreve a queda do rei da Babilônia, usada de forma simbólica para representar a soberba espiritual e traz uma profecia de restauração ao povo de Israel. Então, a gente vai ver, né, que os versículos aí 13 e 14, a gente vai ver, né, perdão, no 12 antes, a gente vai ver a famosa expressão caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Embora o contexto histórico imediato seja uma sátira contra a arrogância do rei da Babilônia, teólogos tradicionais compreendem que esse texto faz um paralelo espiritual descrevendo a queda de Lúcifer, Satanás. Então, a gente vai ver que o texto aponta o orgulho e a soberba com os grandes inimigos. A soberba é ilustrada pelo desejo do rebelde em ascender aos céus, elevar o seu trono, né? Elevar o seu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. A irmã quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Pastor A Paz, tem muitos louvores que falam sobre a estrela da manhã e muitos teólogos falam que é heresia. Que o senhor pode me explicar sobre isso? Então, a gente precisa, né, tomar muito cuidado para a gente poder não fazer essa comparação e esse paralelo, né? Porque a estrela para a igreja, ele é Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não acabar fazendo essa comparação, né, dentro desse contexto aí, né, de Deus, dentro desses louvores aí, eu não me recordo agora qual é o louvor. Tem um louvor que eles debatem muito acerca disso. Então, para a gente poder
tomaram. O pastor Natal quer fazer algum comentário? Pode fazer, pastor, para poder, né, contribuir também com a resposta. Paz do Senhor, é o Wellington falando, pastor Wellington, para responder É porque... o Perdão. capítulo 20 do Apocalipse. Jesus ele vai dizer isso no versículo 16. Eu sou Jesus, envio o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, para completar o que o evangelista Maico estava falando, ô Maiara, Jesus, ele é a resplandecente estrela da manhã. Esse texto aí do rei de Tiro, né, que a gente está falando aqui em Isaías agora, ele chama ele de filho da alva, né? Chama ele de filho da manhã. Ele não é chamado, na verdade, ele não é chamado de estrela. Ele é chamado de filho da alva aí nesse contexto, né? Aquele que traz o amanhecer, vamos chamar dessa maneira. Mas é realmente, conforme o Michael explicou, é uma representação ali, né? Uma profecia contra o rei de Tiro, que aponta espiritualmente para o inimigo da nossa alma ali nesse contexto. Mas Jesus, dentro do contexto bíblico, Jesus ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi, a geração de Davi. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, né? E assim por diante. Então, o texto bíblico confere esse título para Cristo. Da mesma forma, quando a gente fala que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, por exemplo, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Já o inimigo, ele brama como o leão. Ele não é um leão, né? Ele é semelhante. Ele brama como um leão. Ele ruge ali querendo tragar alguém. Mas ele não é o leão. O leão é Jesus. A estrela da manhã também é Jesus. Só para deixar aí a resposta bem evidente sobre o assunto. Amém. Isso, é porque, né, às vezes a gente pode pegar o contexto, né, como foi citado muito bem pelo pastor Wellington, né, e acabar trazendo, né, uma confusão, né, que não é o caso da irmã, mas só para a gente poder contextualizar e ilustrar bem isso aí, né. Então, né, igual o poder, Deus ele é o todo-poderoso, né. Então, poder é diferente de todo-poderoso. Poder é alguém que tem um poder limitado. E todo-poderoso é aquele que detém todo o poder. Amém? Capítulo de número 15. A irmã quer falar mais alguma coisa? Fica à Não, eu vontade. tenho que tirar a mãozinha, né? Obrigado, eu entendi perfeitamente. Deus abençoe. Amém. Eu também estou aprendendo. Na primeira vez eu não deixei ninguém falar, fui falando. Depois que eu fui me dar conta que eu deveria abrir uma oportunidade para os irmãos também, né? Mas eu também estou me adaptando aí, né? Junto com os irmãos aí, aprendendo, né? E tem sido bastante edificante aí. Amém? Então, o capítulo 15 aí vai dizer que, né, é um lamento poético sobre o juízo de Deus contra Moabe. É uma curiosidade central é que, embora fossem inimigos históricos de Israel, Isaías descreve o sofrimento moabita com profunda compaixão e choro, ilustrando a relutância divina em castigar. Então, a gente vai ver aí, né, os versículos aí 4 e 5, né, destacando isso. A gente vai ver, né, que as profecias sobre a cidade conhecidas como oráculos citaram várias cidades reais que seriam destruídas, cujos moradores fugiram chorando, como Ar, Quiir, Nebo, né, Medeba, Esbom. Esses locais foram palco de disputas constantes na antiguidade. Então, a gente vai ver a relação, né, entre Moabe e Israel. Moabe e Israel possuíam laços, né, irmãos, como, né, a Bíblia nos relata, que parentesco próximos vindos de Ló, né, quando as filhas de Ló, né, tomam aquela atitude de embebedar seu pai, né, e ali vão conceber os seus filhos, né, vindo, né, do relacionamento com seu pai. Então, é uma curiosidade marcante da história bíblica é que a Ruth, ela é uma moabita e se tornou a bisavó do rei Davi. Devido a essa ligação, Davi chegou a confiar a proteção de seus pais ao rei de Moabe em um determinado momento. Então, dá tudo dentro desse contexto aí, histórico aí. Então, a gente vai ver o capítulo 15 aí, o 16, né, é um oráculo sobre Moabe, que é uma nação inimiga de Israel. Então,
famosa por uma reviravolta, né, irônica. Os orgulhosos moabitas, desesperados após perderem suas colheitas, pedem refúgio a Jerusalém, mas o pedido é negado devido ao histórico de soberba do povo. Então, a gente vai ver essa lição aí de ruína dentro desse capítulo aí de número 16. O 17 traz, né, uma profecia contra Damasco e Israel, ali, Efraim no caso, né? Então, as principais curiosidades do capítulo, né, que Damasco vira ruína. Isaías profetizou que Damasco, a atual capital da Síria, deixaria de ser uma cidade fortificada e viraria um montão de ruínas. Então, o juízo divino serviu para um despertar. O texto revela que, em meio à angústia, o ser humano finalmente desviaria o olhar dos seus ídolos, obra das próprias mãos, para atentar ao santo de Israel e alerta contra o auto-engano. Então, a gente precisa também se policiar muito com isso aí. Capítulo 18, né, vai trazer, né, relata uma visita de uma delegação da antiga Etiópia, né, o rei de Cuxa, Judá. A nação estrangeira buscava uma aliança militar contra o Império Assírio, mas o profeta instruiu o povo a confiar apenas em Deus, ou seja, então está buscando, né, alguns recursos aí para poder se fortalecer, não que isso seja errado, mas a nossa confiança principal, primordial, a primícia, tem que estar em Deus. Porque o salmista vai dizer, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Então, a nossa confiança ela precisa estar primeiramente na palavra de Deus e, por consequência, vai estar em Deus, porque Deus vela pela sua palavra. Tá bom? Então, o capítulo 21 aí vai conter 3 fardos ou oráculos contra a Babilônia, Edom e a Arábia. A gente vai ver que a célebre frase aí, ó, caiu Babilônia, é proclamada aqui séculos antes do Império Babilônico ser derrotado pelos medos e persas. A pergunta do guarda, no versículo 11, um homem de Edom pergunta ao vigia, guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde metaforicamente que o amanhecer vem, mas a noite voltará outra vez, sugerindo que os dias de paz seriam breves, ou seja, faz uma conexão lá com o Apocalipse, tá bom? E a repetição, caiu a grande Babilônia. Encontra-se ressonância direta no livro de Apocalipse, simbolizando a queda dos sistemas mundiais e opostos a Deus. O capítulo de número 24, Isaías é conhecido como o Apocalipse de Isaías. Ele muda o foco das profecias locais para uma visão global, descrevendo o juízo universal de Deus sobre toda a terra, o colar da lei mundana e a promessa final do reino de Cristo. Está lá o Apocalipse do Antigo Testamento. O capítulo abre uma série de 4 capítulos, do 24 até o capítulo 27. Pode falar, pastor. Nós estamos tendo um pouquinho um delay de tempo aqui, né? Um lapso de tempo para conectar aqui a nossa tecnologia. Sim. Ei, pastor Michael, só uma correção do que eu tinha comentado aqui antes, só para os irmãos aqui também. Eu, quando falei aqui, falei rei de Tiro, mas eu confundi Isaías com Ezequiel, né? Ambos fazem uma profecia sobre o inimigo aqui, só para fazer uma correção aqui, que eu deixei passar. A profecia que a gente estava comentando em Isaías 14 é do rei da Babilônia, né? E a profecia que também fala a respeito do inimigo, né? É em Ezequiel 28, que fala sobre o rei de Tiro. Só para fazer essa correção aqui, para eu não deixar passar aqui equivocado para os irmãos. Não, que isso. Deixa eu aproveitar também a participação. Essa parte aqui do versículo 11 que o evangelista Michael leu ali, pesos do mar gritam-se de Seir, guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. A gente, quando lê assim, né, as partes isoladas, a gente não entende. Mas o profeta Isaías, ele era um poeta também. Então, a habilidade que ele tinha para escrever, ele escrevia de forma poética. Então, quando usa assim
determinada linguagem que a gente não está muito bem acostumado, a gente precisa realmente fica pensando, sabendo que é a palavra de Deus, a gente sabe que está ali realmente, né, o Senhor falando através dele. E aí, quando nós temos essa maravilhosa oportunidade de estar aqui, né, comentando sobre esses assuntos, a gente vai entendendo, né, a palavra de Deus sendo explicada um pouco mais para nós. Amém? Amém. Pastor, eu vou dar uma corrida aqui, né, por causa do horário, que já está bem avançado, para a gente poder não ultrapassar, tá bom? Então, aqui o capítulo 27, né, que termina aí esse encaixe junto com o Apocalipse, né, vai ver que ele encerra com uma profecia de que Deus reunirá o seu povo disperso desde o Egito até a Síria. Ele promete tocar uma grande trombeta para resgatar os exilados. O versículo frequentemente conecta o texto à esperança messiânica ao juízo final. A linguagem apocalíptica, né, diferente de outros trechos. Este capítulo utiliza forte linguagem apocalíptica e mística para constatar o julgamento da falsa adoração com a proteção daqueles que fazem as pazes com o Criador. Ou seja, então, a gente vai ver aí Deus ele advertindo, né, o povo ali de Israel sobre, né, o que eles haviam de enfrentar. Então, o 28 aí vai dizer que ele é cheio de metáforas, né? Então, a gente vai ver aí, por exemplo, né, como o pastor Natal acabou, e parece que a gente está combinando, né? Eles comentam uma coisa, o capítulo que vem está relacionado a alguma coisa que eu vou acabar comentando, né? Então, o capítulo 28 fala que, né, ele alterna, né, um severo alerta sobre o perigo do álcool, arrogância e uma profecia importante sobre o Messias. Então, umas curiosidades aí, como ele, né, ele fala de forma poética, né, a zombaria como profeta. Então, os líderes religiosos de Israel, ele vai dizer, estavam bêbados zombando de Isaías. E as palavras hebraicas originais por ele soavam como uma repetição infantil. Então, era como se estivesse imitando um professor para crianças, ou seja, a profecia da pedra angular do capítulo 28, 16 é uma das profecias messiânicas mais profundas do Antigo Testamento. Portanto, diz o Senhor Deus, eis que eu assentei Sião uma pedra já provada, preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Então, o Novo Testamento aplica esta profecia diretamente a Jesus. Lá em Mateus 21, Romanos 9, 1 Pedro 2,6, tá bom? E no versículo 21, Isaías descreve o julgamento de Deus como uma obra estranha e um estranho ato. Significa que o juízo e a destruição são contrárias à natureza amorosa de Deus, que prefere salvar, mas necessários como consequências finais do pecado. Então, né, vai citar aí a parábola, outra parábola também que está em Isaías, aí, a do agricultor, tá bom? Então, né, faz uma bela analogia aí com né, a produção agrícola, a vida de um agricultor que sabe exatamente a ferramenta certa para trilhar cada tipo de semente. Então, ou seja, usa instrumentos mais leves, mais pesados. Então, Deus usa métodos e disciplinas diferentes e perfeitos para ensinar e moldar o seu povo. Ou seja, Deus ele sabe como tratar, quem tratar, da maneira que vai tratar. Às vezes a gente não entende o tratamento de Deus, como a gente já viu aqui em Isaías, ele vai usar, né, um povo ímpio para poder ser uma vara de correção para o povo. Então, Deus ele sabe as formas dele de agir, tá bom? Então, o capítulo 30 aí traz uma forte advertência contra alianças políticas, né, com o Egito, mas destaca uma promessa mais bela da Bíblia sobre o desejo de Deus ser bondoso, além de conter a promessa de cura e orientação do Espírito Santo. Então, está ali nos versos 15, tá? Verso 18, verso 21, verso 26. Então, no final, garante que lutará contra os inimigos de Judá, os assírios. A profecia menciona Tofete, um lugar tradicionalmente um vale de sacrifício e ao fogo, preparado para destruir o rei da Síria por meio de uma grande fogueira acesa pelo sopro do Senhor. Ou seja,
Deus, né, lutando, pelejando por nós. Então, a gente vai ver aí no 31 que ele traz uma repreensão, tá bom, contra o povo de Judá por confiar na força militar do Egito, ao invés de buscar a proteção divina. O texto também usa a metáfora das aves voando para descrever o cuidado de Deus. Assim como os pássaros pairam e mergulham para proteger seus ninhos, o Senhor dos Exércitos protegeria e livraria Jerusalém. O abandono dos ímpios, a promessa de livramento divino, leva o povo ao verdadeiro arrependimento, fazendo com que cada um jogue fora os ídolos de prata e de ouro do capítulo 30, 31 aí, né? Ele vai também, 32, tá, irmãos? Ele vai também trazer uma profecia que narra a transição de um cenário de crise e juízo divino para uma promessa do reino messiânico. Tá? Então, o versículo 2 aí traz uma das metáforas mais reconfortantes da Bíblia Sagrada, preparando o futuro rei a um esconderijo contra o vento, a um refúgio contra a tempestade e como uma sombra de uma rocha em terra sedenta. Ou seja, a grande rocha alude ao frescor e à proteção inabalável contra o calor escaldante do deserto. Reversão de valores. O texto alerta sobre uma época em que a confusão moral, onde o mal era chamado de bem. Então, a gente precisa tomar também muito cuidado, né? Porque já desde essa época aí, a gente vai ver as profecias falando acerca né, aversão de valores, a gente confundir as coisas. Então, o capítulo 33 é uma profecia dramática e reconfortante sobre a iminente invasão da Assíria a Jerusalém, tá? Do livramento que o Senhor vai dar. Então, a curiosidade, o destruidor será destruído. O capítulo abre com um ai, direcionado ao império opressor, que é a Síria, garantindo que os traidores e opressores também serão castigados com a mesma moeda. Então, o temor do Senhor como moeda de valor. O versículo 6 revela uma das frases mais famosas do texto, do capítulo 33. O temor do Senhor é o seu tesouro. Então, o perfil do cidadão celestial, que está lá nos versículos 15 e 16, descreve quem poderá habitar na presença de Deus e viver seguro. Aquele que age com justiça, recusa o lucro do injusto, rejeita subornos e fecha os olhos para o mal. Então, a gente vai ver que isso aí, tudo Deus está usando a boca do profeta Isaías para profetizar. Então, capítulo 34, o texto mescla a história do antigo juízo escatológico, tá bom? Fala de espada embriagada nos céus, o profeta então vai falar sobre a queda dos astros no fim do mundo, né? Vai falar também sobre, né, a misteriosa criatura noturna, tá bom? Então, capítulo 35 aí vai falar sobre os mais belos textos do Antigo Testamento. Ele serve como um oásis de esperança, transicionando o livro como um cenário severo juízo divino para a promessa gloriosa de restauração. Então, está escrito assim, o caminho do santo. Este é um dos poucos momentos nas Escrituras onde um trajeto específico é chamado de caminho santo. A profecia declara que esse caminho é tão seguro e plano que até mesmo os tolos e loucos não se perderão nele. Ausência de perigo e tristeza. No caminho do santo não haverá predadores como leões. Os resgatados voltarão para a presença de Deus cantando, acompanhados por alegria eterna, e dor e choro desaparecerão para sempre. Então, aí no capítulo de número 36, ele narra o cerco de Jerusalém, ali de Senaqueribe, por volta do ano 701 a.C., judaico, para o povo comum que estava nos muros de Jerusalém. Então, ali eles vão ver que, em contraste, os líderes judeus pediram para ele falar em aramaico para que a população não entrasse em pânico, mas ele se recusou o silêncio como resposta. Uma das maiores curiosidades é que o rei Ezequias instruiu o povo e seus oficiais a não responderem nenhuma palavra às provocações de Rabsaquer. Então, eles entenderam que, às vezes, o silêncio diante da afronta é melhor que a demonstração de confiança em Deus. Reversão duplicada da Bíblia. Esse relato histórico é tão importante que se encontra quase idêntico em dois livros diferentes. Além de Isaías 36,
ele pode ser o mesmo evento exato, lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 37, né? Vai dar continuidade ali, lá em 2 Reis, capítulo 185 mil soldados assírios em uma noite só. A grande curiosidade e lição do texto inclui a estratégia, a carta. O general assírio enviou uma carta de ameaça e zombaria contra Deus de Israel. Em vez de apenas traçar estratégias militares, o rei Ezequias foi ao templo, estendeu a carta para que Deus defendesse a sua honra. O Senhor, em resposta à oração de Ezequias, sem que os israelitas precisassem lutar, porque, né, o Senhor dizimou os 185 mil soldados. Após esse massacre, Senaqueribe fugiu para Nínive e foi assassinado pelos seus próprios filhos. O 38 vai também dar continuidade aí sobre o rei Ezequias, que o rei recebeu a visita do profeta deveria programar a sua carne, porque ia falecer. A ação contra a parede. Ao ouvir o decreto, Ezequias não se desesperou com o conselho humano. Virou o rosto para a parede, dando as costas para o mundo e focando totalmente a Deus, e orou sinceramente com lágrimas, a extensão da vida. Deus ouviu o clamor de Ezequias, mudou a decisão, acrescentando 15 anos de vida ao rei. Então, ou seja, a gente vai ver dentro desse cenário aí de Ezequias, eu já vou comentar aqui o 39, para a gente poder finalizar, e eu passo a palavra para vocês aí, né, fazer o encerramento, né, que em vez de testemunhar sobre o milagre da sua cura, Ezequias, por orgulho, exibiu as suas riquezas. Isso resultou na profecia de Isaías, que tudo seria saqueado pelos babilônios, ou seja, né, Ezequias passou por aquele período ali de afronta de Senaqueribe, ele orou a Deus, foi buscar a Deus, Deus interviu, Deus operou, aí veio uma profecia para ele, né, da parte de Deus, para ele colocar a casa em ordem, através do profeta Isaías, ele vira o rosto para a parede, como nós vemos aqui fazendo uma alusão de que ele está virando as costas para tudo, está focado somente em Deus, Deus acrescenta, e quando ele é visitado, em vez de ele desfrutar de quem está visitando, da glória de Deus, do poder de Deus, ele vai, né, mostrar tudo aquilo que ele tinha, e isso Deus não vai se agradar, né? Então, e a Babilônia, né, vai cobiçar isso aí. Então, o profeta Isaías predisse que os descendentes do rei seriam levados cativos. Essa profecia se cumpriu cerca de 100 anos depois. A reação polêmica do rei, ao vir anunciar que a nação seria destruída no futuro. Ezequiel respondeu que achava que a palavra do Senhor era boa, por saber que a paz e a segurança estaria garantida durante o seu tempo de vida. Os debates teológicos são vistos como uma submissão à vontade divina, quanto como uma demonstração de egoísmo. Então, a gente vai, né, finalizando aí esse capítulo 39, né, chegando aí esse final da primeira parte do profeta Isaías. Aí eu já vou fazendo aqui as minhas considerações finais aqui, já para passar aí, que a gente passou um pouquinho do horário, tá bom, irmão? Eu tenho que correr o máximo aqui, dar oportunidade o máximo para os irmãos aí também poderem, né, contribuir, tá bom, pastor? Fica à vontade aí, Deus abençoe,